E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então vamos falar sobre como a gente pode lidar com falhas. Tanto utilizando comunicação síncrona, que a gente já viu as vantagens e desvantagens, quanto comunicação assíncrona, que a gente também já viu o funcionamento, vantagens e desvantagens. Como diz a lei de Murphy, algo como se existe a mais remota possibilidade de algo dar errado, vai dar. E microserviços, eles têm operações muito intensas de rede. Existe muita comunicação de rede entre um servidor e outro, então as chances de dar algum problema são muito grandes, porque comunicação em rede é muito falha. É muito mais fácil uma rede cair, uma rede ficar indisponível, do que o seu HD pifar ou alguma coisa do tipo. Então, chamadas de rede são propensas a falha, então a gente precisa lidar de forma muito robusta com falhas quando a gente está trabalhando com microserviços. E cada abordagem pode causar falhas diferentes e cada uma dessas falhas pode ter soluções diferentes. Então vamos falar sobre algumas. Primeiro, quando a gente está trabalhando com comunicação síncrona. Eu estou aqui, de novo, naquele microserviço de catálogo, precisa fazer uma comunicação síncrona com o microserviço de carrinho. Só que aí o microserviço de carrinho não está funcionando. E na minha loja, se eu não consigo adicionar no carrinho, eu não consigo comprar. Então vai dar erro, certo? Eu não consigo pular essa etapa nem nada do tipo. O que eu posso fazer para tentar prevenir outras falhas e problema de performance? Ao invés de chamar diretamente o meu microserviço de carrinho, eu posso adicionar um proxy na frente, e se você não sabe exatamente o que é esse proxy, lá no treinamento de Nginx a gente falou bastante de proxy reverso, enfim. Mas basicamente você vai colocar um serviço na frente, pode ser o próprio Nginx ou serviços mais específicos, que ele vai ficar passando essa requisição para o microserviço. Se quando ele passa essa requisição, na hora que ele pega de volta para te devolver, ele percebe que foi um erro, o que ele vai fazer? Quando ele receber uma requisição de novo, ele não vai mandar mais para aquele microserviço. Porque esse erro pode demorar para ser retornado para a gente, então a gente tem problema de performance. Se estiver dando erro e a gente continuar fazendo chamadas, pode gerar outros erros, sobrecarregar servidor. Então esse proxy ele não vai deixar a requisição passar e vai te devolver logo. Igual um curto-circuito ou circuit breaker. Então, para evitar uma sobrecarga da rede, quando tem alguma volatilidade muito alta ou algo assim, o disjuntor desliga. Então a gente tem o curto-circuito. Então esse conceito é trazido para a comunicação em redes. Então você tem isso, um proxy que fica na frente e serve de curto-circuito. Deu erro, ele abre esse curto-circuito e o que acontece? Ele não deixa as requisições passarem mais. Depois de um tempo, que pode ser configurável, ele tenta fazer a requisição de novo, ele tenta passar. Se continuar dando erro, ele abre esse curto-circuito de novo e espera um tempo maior. E com isso, enquanto as respostas estão sendo retornadas com um erro rápido pelo circuit breaker, sem chegar no servidor que está com problema, a gente pode agir ativamente, indo lá, reiniciando o servidor, vendo o que aconteceu de errado e etc. Então, dessa forma, a gente consegue lidar com falhas. Uma outra abordagem, que parece simples, mas pode salvar a gente, é cache. Se você realiza cache de processamentos pesados, primeiro você já livra bastante o seu servidor de determinada carga. E a gente também aprendeu isso no treinamento de Nginx, como fazer cache direto no servidor, não só cache HTTP. Mas também, se o servidor sair do ar e você tiver um cache armazenado, você pode utilizar isso para o usuário continuar recebendo alguma resposta. Claro que num microserviço de carrinho de compras isso não é possível. A gente não consegue armazenar em cache o carrinho do usuário. Então, há casos onde isso é possível, há casos onde não é possível. Então, nesse cenário de carrinho, por exemplo, a gente implementa um circuit breaker. Se tem muita gente tentando adicionar no carrinho e meu sistema caiu, o circuit breaker, o curto-circuito, vai abrir, aquele servidor não vai mais receber conexões, eu posso ir lá, aumentar ele, reiniciar, fazer o que eu preciso fazer para que ele volte a funcionar. Mas em casos de comunicação assíncrona, Vinícius, onde a comunicação não está acontecendo direto assim, então eu não posso fazer cache, porque é uma comunicação assíncrona, é um processo que eu sei que é demorado, pode ser sensível, e o circuit breaker não faz sentido porque está rolando no plano de fundo, não é alguém toda hora mandando mensagem. Então a gente pode utilizar algumas abordagens. Um simples retry pode resolver o problema. Às vezes você tenta entregar uma mensagem e o consumidor não estava pronto para receber, ele estava num momento de downtime muito rápido. Ele ficou 1 segundo fora e você entregou na hora. Então você tenta de novo e às vezes isso já resolve. Às vezes você precisa de algo parecido com o circuit breaker.
um retry com back-off, ou seja, você dá uma afastada, espera um tempinho e depois tenta de novo, que é basicamente o que o Circuit Breaker faz. Você tenta, então, entregar a mensagem. Essa mensagem não foi recebida, você pega de volta e espera, não tenta de novo imediatamente. Tentou de novo, não deu certo, espera um tempo maior. Até que depois de um tempo de determinadas tentativas, você manda essa mensagem para mensagem de filas mortas ou ignoradas, não processadas. Aqui você tem um registro de mensagens que falharam ao ser entregadas, e com isso a gente, um humano, vai poder ir lá e verificar o que aconteceu de erro e corrigir esse problema, porque isso indica um bug. E acho que é importante citar, antes de continuar falando, que isso tudo pode ser tratado automaticamente por serviços já existentes. Serviços de mensageria, via de regra, já possuem esses mecanismos sem a gente precisar escrever código nenhum. Eles já estão com esses mecanismos prontos, codificados, super testados, prontos para você utilizar. Então, se você usa um Kafka, um RabbitMQ, ZeroMQ, qualquer outra coisa parecida, muito provavelmente isso já está implementado. E quando a gente trabalha com comunicação assíncrona, a gente precisa estar pronto para receber mensagens fora de ordem. Então lembra naquele cenário de que o pagamento só pode ser processado depois que eu validar os dados? Talvez a mensagem de processar o pagamento chegue antes. Então eu preciso sempre verificar se eu estou pronto para responder essa mensagem. Senão eu posso negar a mensagem, simplesmente não processá-la na hora. E aí vai entrar um mecanismo de retry com back-off. Eu posso informar, olha só, tenta mandar essa mensagem de novo depois de um tempo. Isso tudo é possível. E as mensagens podem ser recebidas de forma duplicada. Pode acontecer por erro, por eu ter mandado a mesma mensagem 2 vezes, a mensageria duplicar essa mensagem por algum motivo, e isso é muito incomum, mas pode acontecer. Ou uma mensagem ter sido processada até um ponto e algo deu erro, você devolve a mensagem para processar o restante depois. Então a gente precisa atingir um conceito chamado de idempotência. Isso é um conceito muito conhecido pela galera de programação funcional, que diz que se você chamar 2 vezes a mesma função, o mesmo pedaço de código, se você executar a mesma coisa várias vezes, o resultado tem que ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, você tem uma função que insere um pedido no banco de dados. Se você chama 3 vezes essa função, só um pedido vai ser inserido. Então esse é o conceito de idempotência e você pode aplicar de várias formas. Cache, memoization, enfim, várias formas podem ser utilizadas para você aplicar esse conceito. E aí, de novo, entra na parte de codificação que foge do assunto aqui. Mas então, beleza, lidamos com falhas de ambos os tipos de comunicação. Agora vamos falar ainda sobre como se comunicar na parte de como cada serviço vai saber onde está outro microserviço, como eles vão se encontrar. Vamos bater esse papo bem rapidinho no próximo vídeo.